Você sabe como cobrar avaliação neuropsicológica? Assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e mestre em neurociências do comportamento, diretora da Encantato. Eu tenho vários alunos da graduação e especialização que sempre me fazem a mesma pergunta: como cobrar a avaliação neuropsicológica? Existem duas maneiras que você pode fazer isso. Você pode cobrar por sessão ou você pode cobrar por pacote. Quando a gente cobra por sessão, isso significa que todas as vezes que o seu paciente chegar ao seu consultório, você vai cobrar o valor daquela sessão. Então vamos imaginar um caso hipotético. Eu, Sara, trabalho com muitas crianças e adolescentes, então minha primeira sessão é com os pais dessas crianças e adolescentes. Então eles vêm na primeira sessão e eu cobro um valor tipo R$ 300. Na próxima sessão, geralmente é a criança. Quando a criança vem, eu cobro mais R$ 300 e assim por diante. Então eu cobro por sessão. A avaliação neuropsicológica tem uma duração média de 10 sessões com o paciente. Então você faz mais ou menos 2 sessões com os pais, mais 10 sessões com o paciente, então já vai 12 sessões ao total. E a sessão de devolutiva, que costuma ser a sessão mais longa, é mais ou menos 2 a 3 sessões. Ok? Então, mais ou menos, a gente pode pensar 15 sessões ali no total, e se você for na escola do paciente, como eu vou, você pode cobrar mais 2 sessões. Então, em torno de 17 sessões. Esse tipo de cobrança, que é a cobrança por sessão, eu não costumo fazer mais. Por que eu não faço mais essa cobrança? Por alguns motivos. Primeiro motivo, tem crianças que gastam mais sessões para poder fazer a avaliação neuropsicológica do que outras. Por exemplo, crianças que têm algum transtorno específico da aprendizagem, como dislexia, descalculia, a gente pode ficar com a criança no consultório em cerca de 13 até 14 sessões. Imagina ali que quando você começa a fazer o processo de avaliação neuropsicológica, o pai pergunte para você: Sara, quantas sessões mais ou menos que você vai fazer com meu filho? Aí você vai ter que responder, né? Ele tem que ter uma estimativa real do quanto que ele vai gastar de tempo e de dinheiro. Aí você responde: é mais ou menos em torno de 10 sessões. Ok. Aí você começa a fazer a avaliação com a criança. Quando chegou na 10ª sessão, você não conseguiu concluir ainda, porque esses casos mais complexos, como o transtorno específico da aprendizagem, demoram muito tempo para você terminar a avaliação. Você tem que fazer teste de consciência fonológica e etc. Aí você vai e fala com o pai: olha, eu pensei que eu ia terminar em mais ou menos 10 sessões, mas eu vou precisar de mais sessões porque eu ainda não terminei. O que você acha que esse pai vai pensar de você, hein? Ele vai pensar que você está aumentando a quantidade de sessões que você tinha falado para ele, em média, só para você ganhar mais dinheiro dele. E aí fica um clima muito ruim. Eu já tive pais que me perguntaram isso, né? Falaram assim: você está querendo fazer mais sessões com ele? É por causa do pagamento por sessão? Não precisa mais fazer não, acabou, já tá bom, tá ótimo, isso que você fez com ele já dá. Eu não vou trazer meu filho mais não. Então, assim, o que fez com ele agora, pronto, é a avaliação final. É problema seu. Ou a clássica fala: eu vou trazer ele, mas você não vai cobrar, porque você disse que era mais ou menos 10 sessões, você tá pedindo mais só para ganhar mais dinheiro? Então, gente, para você não passar essa saia justa, eu aconselho de verdade, do fundo do coração, que você pense em cobrar a avaliação neuropsicológica como um pacote. Já vou falar dela daqui a pouco. Mas o segundo problema que acontece quando você pede o pagamento da avaliação neuropsicológica por sessão, quando você cobra por sessão. A grande questão é que você pode ter um paciente que pode desistir no meio da avaliação neuropsicológica ou até no final da avaliação neuropsicológica. E às vezes não cobriu ainda, tudo aquilo que a família te pagou ainda não cobriu o custo que você está tendo com aquela avaliação. Imagina, por exemplo, um paciente que ele desiste do processo na 4ª sessão. Se for criança e adolescente, você começa aplicando o teste de inteligência. Se for pensar no VISC-4, olha o custo da folha do VISC-4, sem falar no teste, que é muito, muito caro. Então você já gastou ali em torno de R$ 90. Se você fez algum outro teste, tipo RAVLT, D2, o que foi, você já gastou mais folhas de resposta, além do seu tempo. E você, como um bom neuropsicólogo que você é, enquanto ele está fazendo as sessões com você presenciais, quando você chega em casa ou num tempinho do consultório, você já está corrigindo os testes e colocando no laudo. Aí esse paciente desiste de fazer a avaliação. E você está ali na 4ª sessão com ele. Você recebeu só 4 sessões. E esse valor é insuficiente para poder pagar todo o trabalho que você está tendo. 2, eu falei disso.
Ter problema com os pais, quantas sessões vão ter? Terceiro. Terceiro motivo, porque não é tão legal assim cobrar por sessão. Porque quando você cobra por sessão, entenda que você não está cobrando só a sua hora de trabalho ali presencial com aquela criança, com aquele adolescente. Você tem que cobrar o tempo que você vai ficar corrigindo esses testes, essas escalas para poder fazer o laudo de avaliação neuropsicológica, o tempo que você gasta conversando com outros profissionais, como o psicólogo dele, o terapeuta ocupacional, o fono, conversando na escola, né, pegando todas as informações necessárias que tem ali para aquele pai, para conseguir elaborar esse laudo de avaliação neuropsicológica e fazer a devolutiva. Então, isso é muito complicado, porque você querendo cobrar um valor, por exemplo, de 400, 500 reais, que seria um valor até mais justo para você, de hora de trabalho, assim, pelo pagamento de sessões, os pais geralmente não querem pagar. Acham que, nossa, cobrar 400, 300 reais para ficar só 50 minutos com a criança é muito caro. Mas não é só o tempo que você fica no consultório. Grande parte do tempo, na verdade, que você gasta não é no consultório, é fora do consultório. Por esses 3 motivos, eu não indico que você cobre avaliação neuropsicológica por sessão. O ideal e o que vai dar mais rentabilidade para você é cobrar a avaliação neuropsicológica por pacote. Perceba, você não vai ter a dor de cabeça, primeiro, dos pais questionando porque está aumentando a quantidade de sessões. Não importa a quantidade de sessões que você vai utilizar para poder fazer a avaliação neuropsicológica. Você está cobrando um valor unitário. Então, você está cobrando 2.000, 3.000, 4.000, ponto. Dentro desse valor, cabe a sessão inicial com os pais, as sessões com a criança, quantas vezes você precisar ir na escola, conversar com outros profissionais, a sessão de devolutiva, etc. Esse valor abarca tudo. É claro que vai ter pacientes que você vai gastar apenas assim 7, 8 sessões. E tem pacientes que você vai gastar mais. Um compensa o outro. Então, tente pensar num valor de pacote, que vai abarcar, assim, todo o trabalho que você vai ter dentro do consultório e fora do consultório. O pai e a mãe não vai te encher o saco sobre cobrar por sessão, porque é um valor sozinho, unitário. Segunda vantagem, você não vai ter prejuízo, porque você pode combinar assim com ele, que esse valor do pacote da avaliação neuropsicológica precisa ser pago até, no máximo, a segunda sessão. Então, primeira sessão com os pais, e a segunda sessão com a criança, até no máximo na segunda sessão, ele precisa pagar esse valor de pacote. Mas, Sara, ele não vai achar muito caro esse valor de pacote? Por exemplo, ele vai achar que 3.000 é um preço muito alto para avaliação neuropsicológica? Bom, aí você pode facilitar o pagamento. Então, aqui a gente facilita o pagamento de 2 formas. Se ele pagar à vista, ele tem um desconto de 5%. E ele pode pagar parcelado em até 12 vezes no cartão. Tenha maquininha de cartão. Porque se ele parcelar em até 12 vezes, 3.000 reais, 4.000 reais não vai ficar tão caro assim para ele. E aquelas pessoas que têm uma condição financeira mais baixa, que é mais difícil até fazer a avaliação neuropsicológica, elas vão conseguir parcelar 2.000 reais, por exemplo, em 12 vezes. A gente faz sempre aqui um parcelamento com e sem juros. Se for até 5 vezes, por exemplo, é sem juros. Depois de 5 vezes, aí tem os juros ali embutido dentro daquela maquininha do cartão. Você pode fazer um contrato no qual todos esses procedimentos estejam escritos ali. Bom, quando a gente fala que até a segunda sessão ele vai fazer o pagamento total da avaliação, isso não significa que a primeira sessão você não cobre. Você cobra sim, porque é o seu tempo. Então você pode colocar assim, o valor da primeira sessão é 300 reais. Caso você queira fazer realmente a avaliação neuropsicológica, eu vou abater esses 300 reais, o valor total ali daquele pacote da avaliação neuropsicológica. Então, se a avaliação custava 3.000 reais e ele realmente quer fazer a avaliação neuropsicológica, então ele vai ter que pagar o restante dos 2.700 reais que ele não tinha pagado nessa primeira sessão. Terceira vantagem, se cobrar por pacote e não por sessão. O seu pagamento é garantido. Então, independente em qual momento que ele desista da avaliação neuropsicológica, ele já pagou até no máximo na segunda sessão. E se ele desistir da avaliação neuropsicológica, lá no seu contrato vai ter uma cláusula explicando que o retorno desse dinheiro não vai acontecer, ok? Então isso é importante, você é respaldado, porque a gente precisa trabalhar bem.
Então a gente tem que pensar no bem-estar do nosso cliente, com certeza. Mas se a gente faz um acordo antes, assina ali um contrato, ele entende, ó, que todos esses aspectos de trabalho estão ali colocados e que o acordo é esse. Lembra daquele ditado? Qual que é o ditado mesmo? Tudo que é acordado? Esqueci. Lembra daquele ditado? O combinado não sai caro. Aqui também é esse caso. Eu espero que eu tenha te ajudado a como cobrar a avaliação neuropsicológica. Eu espero que eu tenha ajudado você a como cobrar a avaliação neuropsicológica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Inscreva no canal. Inscreva! E ative o sinalzinho. Não é sinal. Sininho, é o sino. Você quer que eu te mostre a foto? E ative o sinalzinho. E ative o sinalzinho. Véi, não é sinalzinho. Inscreve em cima. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se você tem algum tema que você queira que eu fale sobre neuropsicologia, deixe o seu comentário aqui embaixo. Neurolovers, vejo vocês no próximo vídeo.